Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. E no nosso cenário de hoje nós temos esse trabalho de Cândido Portinari, o grande pintor nacionalista brasileiro. Chama-se A Ira das Mães e foi produzido sob papel com lápis de cor no ano de 1942. A exibição dos trabalhos de Portinari no cenário do Debate Brasil resulta de um entendimento entre a AEPET e o projeto Portinari, dirigido pelo filho do grande pintor João Cândido Portinari, que tem por objetivo tornar acessível a todos os brasileiros, especialmente aos jovens, aos estudantes, aos grêmios estudantis, aos sindicatos, às entidades de classe, os trabalhos deste que foi, se não o maior, um dos maiores artistas brasileiros, com toda a sua vida e a sua obra, devotados a retratar o povo brasileiro construindo a nossa nacionalidade. E nós vamos conversar hoje com o almirante Gama e Silva, que por ser um oficial de marinha, foi sempre um homem do mar, mas por ser amazonense, nascido no Amazonas, filho de amazonense, é também um homem da floresta amazônica e um dos seus maiores defensores. Nós vamos propor ao almirante Gama e Silva discutirmos a questão da floresta e discutirmos essa outra questão que já vem sendo chamada a Amazônia Azul, que é o mar brasileiro, de mais de talvez 4 milhões de quilômetros. Tem mais ou menos a dimensão da Amazônia verdadeira. E é metade do Brasil. É como se aumentasse em 50% o nosso território. Praticamente. Então, começando, qual é a sua visão hoje da questão do desenvolvimento da Amazônia, que está interessando ao grande público, porque é o objeto de uma série de grande sucesso na TV Globo, chamada exatamente Amazônia? Bom, esse sucesso da TV Globo está muito fantasiado pela imaginação da autora, que, por sinal, é amazônida, ela é acreana. Pois é. Mas, eu, antes de começar a falar qualquer coisa sobre a Amazônia, eu gostaria de fazer um pequeno lembrete. Pois não. É o seguinte, fazem muita confusão sobre o desenvolvimento da Amazônia. E há pessoas que chegam a escrever preservação e desenvolvimento. Isto aí é a maior asneira que se pode cometer, porque preservação é um dos meios usados para a conservação da natureza. O termo certo seria conservação e desenvolvimento. A preservação é a manutenção da intocabilidade de áreas, mas intocabilidade total. Só pode entrar numa área em estágio de preservação cientistas categorizados para manter aquilo intocável. É uma coisa tão séria que não se pode pegar nenhum fruto caído no chão, que aquilo pode atrapalhar a cadeia alimentar. Então, quem jogou esse nome preservação na mídia foram as ONGs estrangeiras, porque o grande desejo dessas ONGs estrangeiras seria preservar a Amazônia. Por quê? Porque a maioria desses países onde se sediam essas ONGs já ocuparam o ecúmeno desses países, já chegou aos limites das fronteiras, eles não têm mais riquezas naturais. Então, nada melhor para eles do que manter uma área como a Amazônia, que é maior do que a Índia. Só a Amazônia é maior do que a Índia? A Amazônia é maior do que a Índia. Quer dizer, o Brasil é 2 vezes a Índia? É mais do que duas. Mais do que duas. Mas só a Amazônia é maior do que a Índia. É muito interessante para essas ONGs, para esses países, manterem aquele lugar indevassável para uso futuro deles. Porque até lá o Brasil já se teria estrangulado. Uma espécie de teoria do espaço vital, só que a termo. Eles usaram... Vão buscar no estrangeiro aquilo que... Exatamente. Então,
O termo exato para ser usado é conservação. A conservação é o estado de harmonia entre o ser humano e o ambiente em que vive. E nesse estado de harmonia é permitido, viu, que se use a natureza adotando técnicas modernas. Há 8 técnicas de conservação. Uma delas é a preservação. Mas ela é uma delas, ela não é a. Na sequência natural, descrita dos livros de ecologia, ela é a 4ª. É sinal que ela não é importante. Ela não é importante porque normalmente ela é aplicável a pequenas áreas. Então, se querem salvar o mico-leão-dourado, então pega-se uma pequena área onde exista o mico-leão-dourado e deixa-se fechada, preservada. Para quê? Para o mico-leão-dourado se desenvolver. Se querem preservar, se querem manter os tigres da Himalaia, que devem estar em extinção também pela caça, pequenas áreas de preservação. Mas o desenvolvimento rima com conservação. E a conservação rima com o manejo racional da floresta. Então é possível fazer isso. E nós somos tão privilegiados que a floresta amazônica tem 40 bilhões de metros cúbicos de árvores em pé. Desse total de vegetação arbórea, talvez não, uns 35% das espécies são conhecidas e são usadas comercialmente. O resto não é usado comercialmente porque não se experimentou, não se conhece. Há centenas de tipos de vegetação arbórea lá não utilizada. Mas esses 35% a 40% comercialmente utilizáveis, nos vários níveis, internacional, nacional e local, elas valem caso abatidas e serradas, qualquer coisa acima de $1 trilhão. $1 trilhão de dólares, não de reais. Não, de dólares. Quer dizer, pagava toda a dívida brasileira, interna e externa, e ainda sobrava. Não é isso. Mas a comparação melhor é outra. Os brasileiros, nós, os felizardos brasileiros, infelizmente, muitos de nós vivendo na extrema miséria, nós temos uma caderneta de poupança de $1 trilhão inesgotável. Porque a gente abate uma árvore aqui, se manejar a floresta racionalmente, vai nascer uma outra. Quer dizer, é um recurso natural renovável. Exatamente. O valor da floresta continua exatamente igual. Quer dizer, nós vamos manter para sempre esse $1 trilhão à nossa disposição. Mesmo que a gente vá abatendo. Pode parecer um paradoxo, mas se houver um manejo racional, quer dizer, quanto mais se gastar, tanto mais se vai poupar. Que tirou uma árvore, nasce outra. Nasce outra. Então fica a caderneta de poupança fica igual, mas nós ganhamos os juros e as correções monetárias da caderneta de poupança com que nós usamos. Essa é uma imagem perfeita do que ocorre lá. Viu? Agora, é preciso usar a inteligência. A Amazônia, eu sempre gosto de dizer, não é para ser conquistada na pata do boi nem na relha do arado. Isso aí era o oeste dos Estados Unidos, que foi conquistado na pata do boi e na relha do arado. A Amazônia não. Essas coisas de plantar soja em áreas florestadas, isso aí é um crime ambiental. Deveria ser punido como tal. Viu? Agora, é preciso também, quando se fala em Amazônia, que se faça uma distinção muito clara. Há muitos anos atrás, um governo, que eu não me lembro exatamente qual foi, baixou um decreto, uma lei, criando
a chamada Amazônia Legal, como se existisse uma ilegal também. Não, mas não foi o caso. Esse diploma legal contemplava áreas vizinhas à Amazônia com os benefícios da Sudã. Os benefícios destinados à Amazônia. A Amazônia. Agora, essas áreas não têm nada a ver com a Amazônia. Elas digamos assim, elas não têm as características naturais da Amazônia, as principais características naturais da Amazônia. Uma boa parte delas é área de cerrado, pertence aos cerrados do Brasil Central. O Maranhão não é a Amazônia. O Maranhão é uma área de transição, e é a zona dos cocais. E assim por diante. O Tocantins, só um trechinho pequenininho, menos de 20% da área do Tocantins é Amazônia. O resto não é Amazônia, é cerrado do Brasil Central. Então, não se deve confundir. O bioma amazônico, propriamente dito, ele mede 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Não são 5 milhões e 200 de Amazônia Legal. Eu, quando ouço falar em Amazônia Legal, fico extremamente assustado, porque até entidades governamentais usam essa ficção jurídica denominada Amazônia Legal para demonstrar desmatamento, como se nós fôssemos uns grandes predadores da humanidade. Isso é usado aí fora contra nós. No entanto, do bioma amazônico, muito pouco se retirou até hoje. O estado do Amazonas continua quase intacto. Ele continua virgem. Uma boa parte do Pará, idem. O Amapá também. As duas únicas frentes onde houve desmatamento da floresta, do bioma amazônico, foi em Rondônia e do sul do Pará. Mas há uma explicação, lógica até. Também, por bênção de Deus, quem traçou o eixo da BR-364, que deveria unir o centro do Brasil ao Acre, ou a Porto Velho, vamos dizer assim, colocou essa estrada bem no meio, bem no centro de uma área enorme de terras férteis, terra roxa igual do Paraná e outros tipos de terras férteis. Então, os caminhoneiros que passaram por lá vindos do sul, eles, quando sentiram o cheiro da terra fértil, eles se estabeleceram lá e transformaram Rondônia num grande paiol de produção de alimentos. E lá no sul do Pará, viu, no vale do Xingu, também há uma área de terra fértil muito grande, de talvez uns 20 mil quilômetros quadrados. E o pessoal vai para lá. Quem sente cheiro de terra fértil, ocupa e quer logo produzir alguma coisa. Agora, no mais, as grandes plantações estão todas fora do bioma amazônico. Estão no cerrado brasileiro. Então, quem tem que reclamar contra isso é o pessoal que reclama da eliminação do cerrado, que também não pode ser eliminado, porque é um ecossistema extremamente rico em biodiversidade, uma série de coisas. Quer dizer, tudo tem que ser feito com equilíbrio. Mas a Amazônia brasileira, o bioma amazônico propriamente dito, ainda está quase que virgem. O estado do Amazonas, 90% dele está intocável, está igualzinho como quando aqui chegaram os primeiros portugueses. Essa descrição que o senhor nos apresenta parece demonstrar que nós temos um bom ponto de partida para uma política racional em relação à Amazônia. Nós temos que fazer um intervalo agora no nosso programa, então eu pediria que, em seguida a esse intervalo, o senhor expusesse quais são as suas propostas, como é que a Amazônia deve ser explorada. É como as ONGs estrangeiras dizem ou é como o patriotismo brasileiro supõe? Até já. A
partir do programa de hoje, o Debate Brasil vai sortear livros entre os seus telespectadores. O primeiro a ser sorteado é Amazônia Azul, de autoria do almirante Armando Vidigal e de mais alguns oficiais de marinha, de uma bióloga e de um advogado especialista em direito marítimo. O telespectador que estiver interessado nesse livro deve se comunicar com a EPET até o dia 15 de março. Pode se comunicar pela internet, pelo endereço debatebrasil@aepet.org.br. Pode se comunicar pelo fax 2533-2134. E pode se comunicar também pelo telefone 2533-1110, ramal 214. O telespectador deve dizer que está interessado neste livro, Amazônia Azul, e informar também de que cidade está escrevendo, por qual canal de TV assistiu ao Debate Brasil e em que dia e hora. No dia 15 de março, todas as mensagens referentes a esse livro serão sorteadas e o telespectador que for escolhido receberá pelo correio, sem qualquer despesa, este livro, A Amazônia Azul. O Caderno Livros na Mesa também vai sortear livros. Daqui a pouco vamos entrevistar Moacir Cirne, autor de Luzes, Sombras e Magias, e autor de Rio Vermelho e Continua na Próxima, 2 livros de poemas. Inscreva-se no sorteio. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o almirante Gama e Silva, amazonense, filho de amazonense, e, embora também um homem do mar por sua carreira de oficial de marinha, é um homem da floresta que conhece profundamente, trabalhou na floresta amazônica, dirigiu planos de desenvolvimento para a floresta amazônica. Ele já nos expôs os equívocos que existem sobre uma visão correta do que é a Amazônia e do que é melhor para a Amazônia e para o interesse nacional brasileiro. Agora eu queria lhe pedir, almirante, que o senhor expusesse as suas ideias, como devemos conduzir a questão, o que é que nós devemos fazer na Amazônia? Bom, é muito simples e didático. Primeira coisa que se tem que fazer, que não foi feita, é um zoneamento ecológico econômico. O zoneamento ecológico econômico ele coleciona todos os dados do território e seleciona áreas para conservação, até para preservação, e áreas para usos outros que não conservacionistas, por exemplo, a exploração de alguma coisa. Esse zoneamento ecológico econômico, ele teria como ponto de partida o mapeamento que o Radam Brasil fez da Amazônia, que já dá uma visão muito ampla do que se pode fazer lá. Acontece que o mapeamento do Radam foi na escala de 1 por 1 milhão. E um zoneamento ecológico econômico correto deve ser feito na escala 1 para 100 mil. Isso significa o seguinte, que nós teríamos que coletar mais dados para densificar os dados e transformar aqueles dados de 1 por 1 milhão para dados para 1 por 100 mil. Não é pegar o antigo mapa do Radam e transformá-lo em 1 por 100 mil. Não adianta nada, porque as informações ficarão as mesmas. Tem-se que obter mais informações, porque há coisas interessantíssimas na Amazônia. Vou lhe dar um exemplo. As terras amazônicas, devido ao rigor do clima, elas, de um modo geral, são classificadas nos 2 últimos degraus da classificação de terras.
são multissolos, que é o solo pobre demais, viu? Mas acontece que ao longo do território da Amazônia, não se esqueça, nós não temos que esquecer que a Amazônia é maior do que a Índia. A Índia tem 3 milhões e poucos mil quilômetros quadrados. A Amazônia tem 4 milhões e 100 mil. A Amazônia verdadeira. Não a outra. Bom, então a Amazônia tem uma série de falhas geológicas, uma série de diques de diabásio. Em torno desses diques, por exemplo, os terrenos são férteis. Então podem ser utilizados para culturas alimentares, culturas para a sobrevivência do pessoal. Entendeu? A Amazônia, então é aí que se encaixa bem o zoneamento ecológico. O zoneamento ecológico vai permitir que se detectem outros pontos interessantes para a geologia, para a pesquisa geológica. Só para lhe dar uma ideia, a Amazônia tem umas 100 e tantas, eu não sei lhe dizer exatamente o número, mas digamos 120, para não ficar muito longe da verdade. Crateras de vulcões extintos. 3 delas que foram examinadas revelaram um potencial terrível. Uma delas é a do Morro dos 6 Lagos. Ali era um vulcão. Ali está depositado a maior quantidade, o maior depósito, ali jaz o maior depósito de nióbio do planeta, com mais de 90% de todo o nióbio do mundo. Mais de 90%. Mais de 90%. E toda a tecnologia do futuro próximo está na dependência do nióbio. Não, está na dependência de 6 metais novos. Mas mas além do nióbio, tem o titânio, sob forma de rutilo. Aquela chaminé é diferente. O nióbio aparece associado ao rutilo. Sim, isso tudo apareceu examinando 3 crateras. Espera aí. Se examinar as outras 117. Eu vou dar mais 2. Ah, mais 2? As 2 outras, Maraconaí e Maicuru, aliás, um dos meus indicativos antigos na internet era Maicuru. Eu sempre ponho nomes amazônicos. Maraconaí e Maicuru são 2 dos maiores depósitos de titânio do Brasil. Só que uma variedade de titânio chamada anatásio, que não está ainda, digamos, o aproveitamento industrial ainda não está bem aperfeiçoado. A Vale do Rio Doce já tentou, mas não conseguiu ainda 100% de aproveitamento. Mas são duas chaminés terrivelmente ricas em titânio. Maraconaí e Maicuru. E as outras 97 ou 117 não estão ainda examinadas. E a gente vê nos mapas do Radan, a gente vê perfeitamente a forma circular dessas antigas crateras vulcânicas. Precisa examinar isso. O zoneamento ecológico faria um trabalho nesse sentido. E, em suma, o zoneamento ecológico também faria um inventário florestal, como já foi feito pelo Radan. Nesse inventário florestal, vocês podem até aumentar o valor que eu dei desse $1 bilhão. Esse $1 bilhão nós não calculamos aleatoriamente. Quem calculou foi o GEBAN sob minha presidência. Eu tinha o Radan trabalhando para mim também. Então nós pegamos os inventários florestais do Radan, um por um, e avaliamos as árvores que comercialmente negociadas por aí. E avaliamos a quantidade e chegamos a essa conclusão, que dava mais de $1 trilhão. Mas um zoneamento mais bem feito, com mais detalhe, pode chegar a números até maiores. Entendeu? Agora, fora isso, o zoneamento vai detectar inúmeras plantas que podem fornecer alimentos, remédios.
é uma radiografia, é uma ultrassonografia. Sim, parece que 90% dos insumos usados pela indústria farmacêutica para medicamentos destinados ao tratamento do câncer, parece que 90% desses insumos vêm da floresta amazônica. E de outras coisas mais. A floresta amazônica é o maior depósito de biodiversidade do planeta. Eu sei que o senhor tem discutido também a questão da borracha, quer dizer, que já foi o auge, o esplendor da Amazônia e depois o seu empobrecimento e a sua tragédia, que é uma questão que aparece muito nessa minissérie sobre a Amazônia. Sobre a Amazônia. Qual é a sua visão? Porque o Brasil hoje importa borracha, né? Importa borracha. Nós produzimos a metade da borracha que consumimos. E a Amazônia, dessa metade, só produz 10%. Porque quem está produzindo borracha no Brasil hoje é São Paulo, é o Espírito Santo, é o Rio de Janeiro mesmo, é Goiás. Porque nesses lugares o mal das folhas não se manifestou. A questão amazônica é muito interessante e precisa ser estudada, daí essa minha receita do zoneamento ecológico, porque da mesma forma que lá prolifera a biodiversidade, lá também proliferam as pragas. Ah, sim. Uma coisa não vence a outra. Uma coisa não vence a outra. Acontece que no seio da floresta há inúmeras espécies que excretam determinados líquidos ou emanam alguns cheiros, alguns odores que espantam determinadas pragas. É o caso do mal das folhas, que no meio da floresta não se manifesta. No momento em que se pega a seringueira e se faz um plantio homogêneo, ela fica livre, ou pelo menos, ela não fica sob o manto protetor da floresta, e aí o mal das folhas se manifesta, caem as folhas todas e ela não produz nada. Então é por isso que essa ideia de volta ao seringal de cultivo é uma ideia absolutamente inviável. E até, eu diria, é uma sandice. Provavelmente inventada por uma ONG inglesa, porque os seringais de cultivo da Malásia pertencem a ingleses. Sim, os ingleses contrabandearam as mudas da nossa seringueira, Wickman, no inglês, funcionário inglês. Foram para o Jardim Botânico de Kew, em Londres, e de lá para a Malásia, onde foram replantadas uma árvore ao lado da outra. Exatamente. Sem essa praga do mal das... Microciclo Zuley é o mal dessa praga. Quer dizer, mas hoje, com o conhecimento agronômico que se tem hoje, seria possível evitar que o Brasil continuasse a importar borracha, aproveitando certas regiões da Amazônia para fazer o que se fez na Malásia? É possível se tal plantio for precedido de uma série de medidas. Uma delas seria a clonagem. Existem vários tipos de seringueira, várias variedades. E às vezes você clonando uma com a outra, ela resiste ao mal das folhas. Exatamente isso estava sendo feito no Acre, num dado período, quando apareceu o senhor Chico Mendes e preconizando o retorno ao seringal nativo. E aí tirou a mão de obra que estava engajada nessa experiência. Sim, mas no seringal nativo, né, uma das razões da ruína da borracha amazônica é que o seringueiro tem que caminhar quilômetros entre uma árvore e outra. Ele passa o dia inteiro para colher uma quantidade X de látex que ele colhe em 2 horas num seringal de cultivo. Então, a borracha... O Chico Mendes, com todo o seu idealismo, foi, digamos, vítima de uma certa ingenuidade. Vítima de uma ONG. De uma ONG. É vítima da esperteza da ONG. Da ONG. Pois é. Então... É a tal ONG que é presidida pelo Príncipe Philip. Pelo Príncipe Philip. E aqui no Brasil... O Príncipe consorte na Inglaterra. Da Inglaterra. E aqui no Brasil, um dos chefes é um dos diretores da Globo.
da Rede Globo de televisão, ou coisa que o valha. Bom, então, eu estava falando sobre as providências. A primeira providência é esse zoneamento ecológico e econômico. Em seguida, com base nesse zoneamento, então, far-se-ia a repartição da Amazônia em diversas áreas. Áreas para conservação, em que determinados princípios técnicos teriam que ser aplicados para se manobrar com a floresta. Áreas para usos alternativos, seria para plantações, etc., inclusive para mineração, e outros tipos de sistemas de manejo que fossem compatíveis com a região. Isso, entre outras coisas, evitaria o risco de uma destruição da floresta. Completamente. Seria o meio mais eficaz de proteger a floresta seria o zoneamento. Aí apareceriam, por exemplo, a Amazônia, ela tem uma área natural que é predestinada à cultura de ciclos curtos, de ciclo curto. São as várzeas. A Amazônia tem mais de 100 mil quilômetros quadrados de várzeas, que todo ano são fecundadas pelas enchentes do rio. E todo ano você pode plantar. O caboclo sempre plantou nas várzeas. Quem introduziu o plantio na terra firme foi o civilizado, o que veio de fora. Porque o caboclo sempre plantou nas várzeas. E essas várzeas são pródigas. Elas produzem tudo que é cultura de ciclo curto. Então, logo de cara, num determinado momento do zoneamento, já se destinaria uma boa parte das várzeas amazônicas para plantações. E estava sanado o problema da produção de alimentos na região. Porque as várzeas do Amazonas são maiores do que as várzeas do Nilo. E as várzeas do Nilo fundaram uma civilização das mais brilhantes desse mundo. Sim, a história da coisa egípcia é até bíblica. Alcançou esse patamar. Esse patamar. Então nós podemos fazer o mesmo na Amazônia. Agora, o diabo é que tem gente que não sabe que tem várzea na Amazônia. E também tem gente que não sabe... O príncipe Filipe não deve saber. Não deve. E tem muita gente, muitos brasileiros, que não sabem aonde estão as várzeas. Porque as várzeas amazônicas só aparecem nas margens dos rios de água barrenta, que são aqueles rios que vêm dos Andes e trazem uma carga de sedimento muito grande. Os rios que cortam apenas o cristalino, esses rios são estéreis. Por exemplo, o Rio Negro, que é de uma beleza natural extraordinária, ele é praticamente estéril. Ele nem mosquito tem, porque o mosquito não tem quem morder para chupar o sangue. Então, na Amazônia, quando a gente quer ter uma noite tranquila, a gente entra num rio de água preta, que são vários. Mas o Rio Negro é estéril, não tem várzea. O Rio Negro tem praia. Sim, mas os outros têm. Mas o Juruá, todos esses têm várzea. E o Amazonas Solimões também. São várzeas enormes. Então, são extensões enormes de terra para plantio de comida. De comida, cultura de ciclo curto. Almirante, nós estamos chegando, infelizmente, ao fim. Eu acho que precisava de vários programas para esgotar. Eu estou pronto para aparecer. Mas só então para terminar, como eu mencionei no começo a questão da Amazônia Azul, que é tão grande quanto a Amazônia Verde, né? Eu sei que o senhor tem defendido muito a construção pelo Brasil de um submarino movido a energia nuclear. Por quê? Porque é natural. Os submarinos que existem até hoje, movidos a diesel, eles não deveriam ser chamados de submarinos, e sim de submersíveis. Porque eles conseguem submergir
mas não se liberam do meio ambiente. Tem que ficar captando ar. Ele precisa ar. O submarino nuclear, ele não precisa vir à superfície. Ele não precisa estar armado com armas nucleares. Quer dizer, ele é a propulsão dele nuclear. Ele não tem bomba atômica. Não, já lhe dá uma condição de exercício da função plena da... Como é o nome oh, meu Deus, do exercício da função plena da tarefa fundamental de uma força armada, que é a dissuasão estratégica. Ele é o elemento dissuasor por excelência. Ele pode se movimentar meses por aí afora e ficar escondido. Quer dizer, submarino nuclear pode patrulhar... Não, não. Mas tem que ter um certo número. Mas podem patrulhar essa Amazônia Azul, que é o mar brasileiro. E mais um pouco. Podem ir além. Podem ameaçar outros. Dissuadir outros de nos atacarem. Porque a função das Forças Armadas é dissuasão hoje em dia. Você tem que dissuadir o inimigo de vir para cima de você. Bom, nós na plataforma continental, quer dizer, na área sob controle econômico do Brasil, que é uma área de 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, uma área equivalente à Amazônia. É equivalente, é por isso que foi denominada de Amazônia Azul. Nós temos várias riquezas nessa área. Em primeiro lugar, o petróleo. Nós estamos aqui na EPET, mas não se esqueça que quase todo o petróleo brasileiro veio da plataforma continental. E cada vez está indo mais profundo. Bom, então, nós temos que proteger isso. Nós temos uma área muito grande, ali na altura de Fernando Noronha, um pouco mais ao norte, que é bafejada pela corrente do Amazonas. A corrente do Amazonas vem com todos aqueles alimentos que ela possui, aquela carga sedimentar que ela transporta e joga no oceano, formando um corredor extremamente viscoso. Esse corredor chega até a costa da África. Atravessa o Atlântico? Atravessa o Atlântico. Agora, ela é mais viscosa do lado brasileiro, porque é onde a densidade desses resíduos do Amazonas é maior. Então a Marinha, por exemplo, para aproveitar mais área, guarneceu os rochedos de São Pedro e São Paulo, que eram desguarnecidos. Hoje em dia foi construída uma casa toda especial em cima de amortecedores do diabo, porque aquela região sofre muito tremores de terra, e lá ficam permanentemente 4 brasileiros, um de marinha e 3 cientistas, pesquisando lá fauna e outra coisa mais. E com isso, nós estendemos 200 milhas para diante o nosso mar patrimonial. Pegamos toda essa massa de sedimentos que vem do Amazonas, cheia de peixe. Então, nós precisamos ter uma marinha devidamente equipada para proteger esse patrimônio, que é tão grande quanto o da Amazônia Verde. No próximo programa nós vamos retomar essa questão da Amazônia Azul e as outras questões da Amazônia Verde, né? Que questões tão amplas quanto a extensão territorial dessas duas grandes riquezas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. A partir do programa de hoje, o Debate Brasil vai sortear livros entre os seus telespectadores. O primeiro a ser sorteado é Amazônia Azul, de autoria do almirante Armando Vidigal e de mais alguns oficiais de marinha, de uma bióloga e de um advogado especialista em direito marítimo.
O telespectador que estiver interessado nesse livro deve se comunicar com a EPET até o dia 15 de março. Pode se comunicar pela internet, pelo endereço debatebrasil@aepet.org.br. Pode se comunicar pelo fax 2533-2134. E pode se comunicar também pelo telefone 2533-1110, ramal 214. O telespectador deve dizer que está interessado neste livro, Amazônia Azul, e informar também de que cidade está escrevendo, por qual canal de TV assistiu ao Debate Brasil e em que dia e hora. No dia 15 de março, todas as mensagens referentes a esse livro serão sorteadas e o telespectador que for escolhido receberá pelo correio, sem qualquer despesa, este livro, A Amazônia Azul. O Caderno Livros na Mesa também vai sortear livros. Daqui a pouco vamos entrevistar Moacir Cirne, autor de Luzes, Sombras e Magias e autor de Rio Vermelho e Continua na Próxima, 2 livros de poemas. Inscreva-se no sorteio. Poesia, vanguarda, poema processo, quadrinhos, ficção científica, enfim, um mix de assuntos literários é o tema do Livros da Mesa de hoje. Nós estamos aqui com Moacir Cirne, nosso convidado. Obrigada, Moacir, por estar aqui. O Moacir é de Rio Grande do Norte, de Caicó, lá no sertão do Seridó. Isso. Como ele gosta de mostrar na biografia dele, e vem fazendo um trabalho que é um trabalho precioso para a literatura brasileira. Moacir, diz para mim, de onde nasceu essa paixão pela poesia, esse mix? A poesia nasceu desse mix de paixões, ou teve alguma coisa específica na sua vida que levou você a escrever? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, Suzana. Realmente, com o seu público, enfim, é um grande prazer. Essa paixão vem, acho eu, dos quadrinhos e do cinema, né? Numa época em que os quadrinhos também publicavam, nos anos 50, adaptações literárias de obras bastante conhecidas. E a partir da leitura desses quadrinhos... Os gibis também, né? Do seu Benedito, né? O seu Benedito em Caicó, né? Uma vez por semana, eu era um cliente preferencial do seu Benedito. Então, quer dizer, e mais a leitura do cordel que o meu avô lia para mim aos sábados, né, em Jardim do Seridó. Na verdade, eu nasci em Jardim do Seridó, fui criado em Caicó. Muitas vezes eu falo que sou caicoense, mas nasci em Jardim do Seridó, que é uma cidade ao lado de Caicó. Não conhece, acha que é uma coisa dentro da Não é. São cidades bastante próximas, 40 quilômetros. Nasci em Jardim do Seridó, mais rigorosamente São José do Seridó, que na época pertencia a Jardim, mas hoje é município, né? E fui criado em Caicó. E a partir dessa minha paixão pelos quadrinhos e pelo cinema, houve naturalmente um desenvolvimento para a literatura, para a poesia e para outras atividades afins, não é? Me diz uma coisa, o cinema, em que ele se aproxima da poesia? Da poesia... O cinema, eu penso as artes visuais, quer dizer, como é que você... Veja só, depende aproxima muito... essas coisas. Não, depende porque existe a poesia, o estado poético, no meu modo de entender, de entendimento, existe o poema em sua forma mais objetiva, mais concreta, né? E nós temos filmes onde o sentimento poético é latente. Se você pegar a obra do Fellini, a obra do Chaplin, do Tati e tantos outros, você vai sentir que existe um efeito poético. Eu estava pensando em termos de linguagem. Linguagem, olha só. A economia. Não, aí é um pouco mais complexo, porque o cinema se aproxima mesmo dos quadrinhos. Né? Existe uma relação muito forte entre cinema e quadrinhos. Claro. Né? Em relação à poesia, são discussões tão diferentes.
O que pode acontecer é que um determinado filme, seja ele por uma questão temática ou mesmo formal, pode te levar à poesia. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, tá entendendo? É mesmo. Eu sempre fui. É uma biografia que vou te contar. Tanto é que com 11 anos, 12 anos, eu li em algum lugar que a Divina Comédia é um livro importante. Eu disse, pô, se é importante, eu preciso conhecer. Eu queria conhecer as coisas importantes. E, claro que eu não entendi nada, mas li, tentei ler a Divina Comédia numa tradução antiga, né? Com 12 anos. Os Lusíadas com 13 e 14 anos, também sem entender. Mas era importante, precisava conhecer. Havia essa curiosidade. Coisa do cinema. Quando eu vi Rashomon, filme japonês em 56, com 13 anos, isso em Caicó. Em Caicó. Em Caicó. Era um filme premiado. Puxa, se é premiado e eu não entendi, tem alguma coisa. O que é que existe por trás disso? Aí procurei ler sobre cinema. De Caicó, em Caicó, eu escrevia para editores aqui no Sul pedindo livros sobre cinema. Aí comecei a ler sobre cinema, com 13 anos, 14 anos, porque eu precisava entender. Essa curiosidade era uma coisa que estava dentro de mim e de outras pessoas, de outros amigos também. A gente fica, poxa. E a poesia é um caminho parecido. Comecei a ler poetas, claro, inicialmente, os poetas mais clássicos, passada a fase do Camões e do Dante, né? Aí passei a ler outros poetas. Bom, isso tem muito a ver com o sentimento de beleza, talvez, não é? Uma coisa mais... eu tinha pensado na plasticidade, da tua poesia, inclusive, do que você pratica. Mas isso não é? Depois, que é visual. O pois seu poema é eminentemente visual e ele é um trabalho plástico de linguagem. Mas isso veio depois, né? Já num segundo momento, quando eu conheci a poesia concreta, e depois da poesia concreta, eu e um grupo de poetas do Rio e de Natal, depois de Minas Gerais, de outros estados, então todos nós partimos para o Poema Processo. Então você vai agora falar um pouquinho, quer dizer, quais foram esses caminhos, né? Você conheceu a vanguarda, e da vanguarda até o Poema Processo, que caminhos foram esses? O primeiro caminho foi, claro, o conhecimento da poesia concreta, não é? Eu numa viagem ao Rio de Janeiro em 66. Não foi a sua vinda definitiva ainda ou já foi? Não. Eu vim aqui um ano depois. Na verdade, eu pretendia sair de Natal para Recife. Quando conheci o Rio, em 66, eu disse, não, a sair de Natal, não vou para Recife, vou para um centro bem maior, que era o Rio, né? No caso, foi o que eu fiz. E aqui me enturmei com pessoas que estavam... Claro que eu procurei essas pessoas, como Vladimir de Espino, Álvaro de Sá, Neide de Sá, não é? Eu procurei essas pessoas, porque me interessei muito. Aí tinha a ver com o quadrinho que eu estava começando a ler, com o cinema que eu estava começando a gostar, não é? E com a possibilidade de dar um salto além da poesia concreta. O Poema Processo abriam algumas portas que talvez a poesia concreta não abrisse, em termos formais, em termos estruturais, mais do que formais, estruturais. Isso me interessou, lá da rebeldia, e não se esqueça que nós estávamos nos anos 60, onde tudo era motivo para discussão e contestação, né? O Poema Processo é um reflexo direto desse momento, que é o momento do Teatro Oficina, com José Celso, é o momento do próprio Glauber Rocha, com Terra em Transe, já após Cinema Novo, do próprio novo cinema chamado alternativo, do Júlio Brassani e Sganzella, do teatro, claro que já citei, da música, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, né, no chamado Tropicalismo na época. Né? Tudo isso fazia parte de um contexto onde você estava explorando, errando e acertando, mas explorando. Mas assim, o que a gente pode chamar de poema processo? Porque as pessoas ouvem falar, quer dizer, as pessoas leem pouco poesia, né? Escrevem, mas leem pouco. E a história da poesia se conhece menos, né? Menos ainda. Então, quer dizer, quando se fala em vanguarda, poema concreto, poema processo, fica às vezes até difícil um pouco de perceber. Eu queria que você falasse um pouco o que é de fato, como é que a gente configura, se é que tem configuração, às vezes eu acho que não. Pois é o poema processo, e lesse aí alguma coisa e mostrasse para nós. Olha só, a poesia concreta, ela é uma poesia, eu diria, muito padronizada, pelo menos a poesia concreta dos primeiros tempos,
da sua fase heróica, digamos, dos anos 50 e início dos anos 60. A poesia concreta é aquilo. Inclusive, só usava um tipo futura. Né? É uma poesia muito voltada para o mercado exterior, né? O mercado né, da Europa, Japão, Estados Unidos, mercado literário, bem entendido. Né? O poema processo não. O poema processo, cada um poderia fazer o poema processo de acordo com os materiais disponíveis, de acordo com a sua sensibilidade. Me pareceu uma coisa bem mais aberta. Como ainda é uma coisa aberta, não é possível fazer poema processo hoje. Na medida que, por exemplo, o poema concreto, como de maneira geral a poesia feita pelos poetas, é aquilo. Por mais que se falasse em obra aberta, um poema concreto, ele está acabado. Quando se faz poema concreto, está acabado. O poema processo está sempre permitindo novos poemas a partir de um projeto dado. E ele não é só uma coisa do livro, não é? Não. Fala então isso também. Tivemos poemas comestíveis, por exemplo, tá entendendo? Poemas comestíveis. Conta um pouco a história dos poemas comestíveis. O primeiro foi o Álvaro de Sá, né? Que foi numa padaria e comprou biscoito, né? De vários sabores, né? Ou no supermercado, não me lembro mais não, né? Tanto faz, né? E codificou. Um determinado tipo de sabor salgado equivalia à letra A. Um sabor mais adocicado, a letra O. Outro amargo. Enfim, foi codificando, de tal forma que você poderia formar palavras... Comendo. Então, um poema autodeglutível. Exatamente. Né? É evidente que isso era um projeto. Todo poema processo é um projeto. Não existe poema processo definitivo. Claro que por uma questão de registro documental, até se publica. Né? Era possível, quer dizer, tinha que se publicar alguma coisa para ficar a marca, não é? O registro. Mas nenhum poema processo, para ser poema processo, é definitivo. Mesmo um poema gráfico, seja ele gráfico ou não, ele é sempre um poema que permite novos poemas, por parte do próprio autor ou de outros autores ou do público de uma maneira geral. Nós tivemos muita participação de público nas nossas exposições em 68, 69, sobretudo. Você foi editor de cultura da revista Vozes. Fui durante 10 anos. Durante 10 anos. E eu me lembro que você, em alguns números, havia uns encartes, que você encartava algumas questões sobre poesia de vanguarda concreta, que eu conheci muito quando eu era estudante. Através desses encartes, me ajudaram muito a conhecer esse universo da vanguarda. E eu lembro que o Álvaro de Sá e vocês já trabalhavam com as questões, o poema eletrônico, poemas aberturas visuais, com questões que hoje as pessoas acham que são uma grande novidade, mas vocês já trabalhavam isso, já trabalhava. O próprio Vladimir de Espino fez poema cibernético. Isso. Em 56, tá entendendo? Em 56, o poema livro dele, A Ave, é um poema de 56. Aliás, um livro-poema, porque vê uma diferença de poema livre e livro-poema. Livro-poema é quando o livro permite ser... O livro todo é um objeto que já é um poema, é o caso de A Ave. E ele usava recursos da própria cibernética na época, em 56. Em 56, né? E nós exploramos esses recursos. Aliás, o Vladimir foi muito importante para o próprio poema processo. O Vladimir foi muito importante na fundação da poesia concreta. Interessante que muita gente acha que a poesia concreta se resumiu no seu ato inaugural, Augusto, Haroldo e Décio Piantari. Isso, né? Não se fala nele, no Álvaro, na Neide. Né? Se bem que Álvaro e Neide depois, né? Mas eu digo na poesia concreta em si, nos anos 50. Mas teve também um Ferreira Goulart que foi importante, o Reinaldo Azeredo. Quer dizer, além Reinaldo Jardim, né? Reinaldo Jardim Brasília, foi importante. Né? Quer dizer, além dos irmãos Campos e das Piatá, que também foram importantes, ninguém está negando a importância deles, né? Evidentemente que não. Mas o governo tenta mostrar que eles não foram os únicos importantes, que a poesia concreta surgiu a partir de vários poetas. Moacir, me diz uma coisa, e esse teu envolvimento com a poesia concreta, enfim, esse teu trabalho lá na UF também, na comunicação, na Faculdade de Comunicação, fez também com que você lançasse, eu não sei se foi exatamente isso, mas o balaio em comum, qual a origem dele?
que era um... A origem é muito simples, porque ele começou, eu era chefe de departamento, ele começou como um boletim da chefia do departamento. Boletim da chefia. Era um boletim administrativo, na verdade. Só que eu não sou uma pessoa burocrata, né? Mesmo quando era um boletim administrativo, eu publicava poesia, tá entendendo? Publicava, então, algumas indignações. Eu me lembro que na época o filme do Godard foi proibido, o Jabu Salim Marie foi proibido, e eu fiquei possesso. Como é que se proíbe em 86 um filme, não é? Não existia mais ditadura? Que história é essa, né, de proibir? Era francês, mas podia ser nacional. Aí você correu com o Balaio em Comum. Aí o Balaio serviu para eu mostrar minha indignação. Porque, na verdade, isso está presente no poema Processo, como já estava antes, eu sempre procurei relacionar a questão da produção artística ou literária com a questão política, né? Eu nunca me afastei de um horizonte político. E o Balaio foi mais ou menos isso. E aos poucos ele foi também... Uma intervenção. E aos poucos ele foi também fazendo poemas gráficos, não é? Esse aqui, que tem essas... Pode ser visto de duas formas, não é? Sentir o cheiro da terra molhada e depois partir, sentir o cheiro da mulher amada e depois viver. Bonito. E isso, quer dizer, durante 17 anos o poema, o Balaio foi distribuído na UF, né? Depois eu me aposentei e virou blog. E virou um livro agora, o Almanaque do Balaio. Que é esse aqui, né? Virou esse livro aqui que... Já na fase do blog, né? Que eu vou ganhar daqui a pouco. Vai ganhar daqui a pouco, é verdade. Escuta, foi editado em Natal. Nós já estamos nos aproximando já no final do nosso encontro, né? E eu queria que você concluísse lendo um poema, ou dois, enfim, mas uns 2 poemas aí para... Olha só, até para ver essa questão do como o poema Processo pode ser retrabalhado. E eu também faço a poesia que eu chamo de verbal, usando ou não o verso. Eu vou ler um poema onde vai se dar a passagem do verbal para a sonoridade que um poema Processo pode implicar. Ou seja, eu vou trabalhar em cima do poema originalmente verbal, que é o poema, por sinal, chamado Continua na Próxima. Do livro. Do livro que tem. São 29 livros, entre ensaios, poemas, enfim, é um grande produtor também de livros. Continua na próxima. O seriado que eu vivi não teve fim, acabou. Continua na próxima semana, com a dor que ficou. Ficou, não. Sim, não, ficou, não, ficou sim, não, sim. Muito bom. Que barato. Olha, uma maravilha. Ficou mesmo. Ficou, né? Ficou. Obrigada, Moacir, pela sua presença aqui conosco. Continua na próxima você falar um pouco mais do seu trabalho com quadrinhos, com a ficção científica que não deu para hoje, no nosso tempo. Tá legal, eu vou autografar já o livro para você, tá ok? Vamos lá. Um beijo, menina. Esse foi o Moacir Cirne para o Livros na Mesa.